Amados, boa noite. Ainda sexta-feira friorenta, mas vamos lá. Que os benfeitores espirituais possam, nesta noite, nos assessorar e dar-nos intuições precisas para que a gente possa transformar as falas do Livro dos Espíritos e o Evangelho mais suaves, porque, como eu digo para nossa família espiritual, estudar não é fácil. Buscar a instrução do Consolador, baseando-se nas obras básicas, não é fácil. Só vai, claro, permanecer atento e decidido aquela criatura que acordou para a realidade da vida espiritual. Só. E nós, espíritas, temos que ter aquela paciência, aquela amorosidade de Jesus para entender cada um segundo suas obras. Cada um está num nível de entendimento, não? E oxalá tenhamos sempre coragem. E como diz o Orson Carrara, prossiga, prossiga. Ele agora, às 7 horas, estava fazendo uma live, não pude entrar, porque vamos trabalhar a nossa. Depois eu vejo. Então, amados, primeiro, gratidão, porque eu não tenho respondido a todas as prosas nossas, mas amanhã vou fazer força de fazer isso. Gratidão por você estar conosco nesta caminhada, que é linda, é linda. Então, vamos lá? Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, ilumine o seu lar, abençoe as suas atitudes, as suas decisões, abençoe a todos e que nos tornemos pessoas melhores. Que assim seja. Vamos para o nosso Livro dos Espíritos e estamos ainda no livro 2 do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda vendo intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós temos visto lições e questões sensacionais para que haja um acordar da nossa parte com referências às nossas atitudes no dia a dia, no lar, em todos os lugares, não é? Para entender disso, da influência deles em nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos no item convulsionários. E o número da questão 481. Aí vamos pensar. O que quer dizer convulsionários? Convulsão é um movimento violento e involuntário
Oi, Celso, meu amor, boa noite, querido, boa noite. A convulsão é um movimento violento, involuntário de alguns músculos do corpo. Então, eu não lembro qual o filme que a gente assistiu. Não sei se foi de Bezerra de Menezes, e que havia uma menina sofrendo essas convulsões na época que ele vivia ainda em Riacho do Sangue, lá no Nordeste. Lá. Então, a criatura, ela fica num processo, estala o olho e se automutila e grita e ninguém consegue acudi-la. Aí nós vamos ver aqui das colocações necessárias. É só influência do espírito ou tem alguma coisa a nível de físico, não? E a gente vai percebendo que isso era muito comum nos velhos tempos em que isso acontecia, chamava-se o padre, e aí com aquela cruz e isso, exorcizava e vai, e vai, e vai. E a pessoa, às vezes, melhorava, às vezes não. Então, aqui, o Kardec, ele naturalmente presenciou disso. E então vem a explicação linda. Vamos lá. Convulsão, você sabe o que é já. Na 400, lá, o Celso já colocou assim. Allan Kardec dedicou artigos à análise dos fenômenos observados aos convulsionários de Saint-Médard, abordando todos os aspectos religiosos quanto aos fenômenos magnéticos e mediúnicos. Então, você vê, Celso, como que a gente... Porque pode acontecer, eu não tenho visto na casa espírita, durante esses longos 40 anos, nenhum caso de alguém que entra nesse processo, entende? Não vi. Então, vamos aqui ao estudo. Na 481, os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários. Uma pergunta, porque nós estamos no capítulo A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E a pergunta é, eles interferem? Vamos lá. A resposta dos espíritos. Porque vocês lembram que eu sempre venho falando, Kardec tinha vários grupos mediúnicos e fazia uma questão, e aí, daquela questão, a resposta que fosse a mais precisa, ele colocava. Tá bom, Celso? Amanhã eu vejo, viu? Na revista. Eu tenho 1859, amor. Obrigado, Celso. Então, a resposta. Então, a pergunta é, se os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos, bom, sob o nome de convulsão? Resposta. A pergunta é, se os espíritos exercem? Resposta. Sim. Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Então, chega um espírito que a pessoa tem uma capacidade mediúnica que é meio fraca, e o que acontece? Investe. Aí, sim,
Aí, o Kardec, olha só o que os espíritos falam também. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que tem feito cair no ridículo. Então, é aquele cuidado com a mediunidade, o cuidado, orai e vigiai. Vocês viram que aqui nós vimos na questão 700, espera aí, nós vimos uma questão sobre o valor da prece. Então, aqui, olha, mas ele esclarece, sim, os espíritos têm essa possibilidade de fazer com que a pessoa se estribucha e se joga, e isso e aquilo. Tem. Mas aí vem uma outra colocação. O cuidado com essa exposição que provoca o ridículo, fica feio. A pessoa, se ela consegue dominar um pouco, entra em oração e se domina. Se ela não consegue, paciência. Mas ele está falando que o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos. Então, a criatura, às vezes, para chamar a atenção do outro, que não consegue chamar de um jeito, faz isso. E o outro fica desesperado. E passe, e prece, e ora, e isso. Eu não sei. Ele que está falando, não? Então, está bem explicadinho aqui. E aí, ele continua assim. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômeno? Pelo que temos estudado, pelo que temos visto ao longo de nossas prosas, são espíritos pouco elevados. Não é espírito superior, não é. Aí ele fala, você acredita que espíritos superiores se divertem com essas coisas? Não. Então você percebe que quando isso ocorre, que agora está muito difícil, eu não tenho visto ao longo da minha existência. Aliás, quando a mamãe sofreu um processo de subjugação, alguns momentos ela fazia isso. Quer dizer, arrancava a roupa e se rolava no meio dos ferros. Meu pai tinha um quartinho de ferro velho. Mas passava, e ele com o evangelho na mão, orando, e ela, o que foi? O que aconteceu aqui? Nada. Aconteceu, Papa. Então, aqui está. E quem que agredia a minha mãe? Espíritos menos esclarecidos. Ou por vingança, ou porque gostam de ver o sofrimento do outro, e assim por diante, não? Oi, Rosângela, querida, minha ex-aluna maravilhosa. Então, aí é que está a grande colocação do orai e vigiai. Né? Na 482, como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Seria a mesma coisa que uma obsessão coletiva. Eu vejo, às vezes, alguma prosa, alguma live, em grupos evangélicos que começam a receber espíritos e se jogam, e se dançam, e se jogam, e vai, e acontece, e vai.
que é uma hora que precisa acalmar e serenar. Está aqui, ó. Está aqui a questão. Como o estado anormal dos convulsionários, dos que sofrem crise, pode acontecer com uma população? Pode. Entende? Pode. A criatura se joga. É um, é dois, e vê o outro, aí o pastor bota a mão na cabeça, aí todo mundo se joga, não tem nada a ver. Vamos vendo que é tudo isso daqui, uma colocação desnecessária, não é? E aí, ele diz assim, o Espírito responde, quando isso acontece com uma população, umas 40 pessoas, ou num templo, em algum lugar. Resposta. Por que isso? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Eu não muito moço assisti a algum trabalho de Umbanda. A mesma coisa também. Começava a tocar aqueles atabaques. A gente é curiosa, tem que ser. Então, começava a tocar os atabaques, que vai, e deita, e rola, e vai, que vai, até passar. Então, existe. É uma colocação coletiva. Oi, Gláucia, boa noite, amor. Eu sei que você sarou, viu? Graças a Deus. Abraço para você. Guaratinguetá. Então, tá aqui. É um efeito simpático. Por quê? No grupo que eu falei para você da Umbanda, são pessoas simpáticas. Os evangélicos também não são todos, algum grupo, sei lá. E as disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Quer dizer, o indivíduo, se ele vê o outro fazendo, entende? É assim, o que vai fazer? Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso. E a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Eu falei para vocês que grupo de Umbanda, grupo de evangélico, não são todos, é alguma coisa que eu vejo e a gente exemplifica. Não vi na casa espírita porque não tem isso daqui, não tem esse processo, não. As mesas mediúnicas são trabalhos para acolhimento de espíritos necessitados, auxílio, etc. E graças a Deus, ao longo desse tempo, dificilmente aparece uma criatura obsediada, igual foi o caso da minha mãe. Eu não vi ninguém precisando desse auxílio, entende? Então, tá tudo fácil. Ô Estela, linda, nossa família, aí de Jundiaí, muitas bênçãos, meu amor. Então, vocês estão vendo como Kardec, lá em 1857, já tinha essas explicações, tinha essas soluções. E mudou até hoje? Não. É a mesma coisa, tá? Então, vamos ver lá. Entre as faculdades, ainda a explicação, entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais são, entre outras, olha, veja bem, a insensibilidade física, não liga, o conhecimento do pensamento. A gente fala, o pensamento plasma e toma forma. Oh, meu Deus, como é difícil. De repente, você
pensa só o que não precisa. Se um neto, uma filha, um filho fala uma coisa que te desagrada, você só vai ficar naquela tecla. Por que não pensa outra coisa? Que coisa que a gente é. A gente é muito ainda imperfeito, não? Ficamos, às vezes, apegados a uma fala, a uma conversa, um telefonema. Para quê? Para quê? Você tem tanta coisa por fazer, tantas crianças por acudir, tantos velhos necessitados. Hã? Quanto para fazer, gente? Quanto? Não? E conversando, não sei se foi na conferência do SUAS, Ibitinga é uma cidade que tem a Casa da Sopa. Precisa ter grupo para picar os legumes, trabalhar aquilo lá, todo dia distribuir. Então, não é fácil. Precisa gostar e ver nisso uma missão, não? Então, vamos ver lá. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Há pessoas que adoram falar de doença. Não pode. Vamos falar de saúde, vamos falar de amor, de progresso, de processo de evolução, não? E aí eles explicam, não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam uma espécie de sonambulismo, um sonambulismo desperto, provocado pela influência que exerce uns sobre os outros. Está observando o espírito ali você? Ah, é? Então, ficou assim? Aí dá um ataque, uma coisa, isso aí. É isso aí que acontece, não? Eles são, ao mesmo tempo, os espíritos magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Porque é a influência dos espíritos na vida corporal. E as pessoas ficam, não, manda não sei para quem, não, faz não sei o que lá. Não, orar, prática da caridade, é tudo isso daí que a gente sabe, não? Então, vocês veem como que em 1857, o Kardec, 14 anos, nessa luta. E como disse o Divaldo, leu esse livro 14 vezes. Eu estou na segunda. Vocês não sei. Silvia, linda, boa noite. 483. Eu acho esses assuntos tão importantes, sabe por quê? Porque é o seguinte, olha, não digo no processo de convulsão, mas da influência dos espíritos é muito sério. Por quê? Às vezes, uma fala, gente, uma fala detona uma discussão desnecessária. Eles agem. E a gente, ingenuamente, cai. Até consertar a situação depois fica difícil. Não é brincadeira. E é sempre assim, sempre assim, sempre assim. E vocês vão verificando a dificuldade que tem tido hoje, eu não tive, os professores, entende? Calcula. O aluno fala, eu não vou fazer a lição. Ele não fala sozinho. E como que esse professor vai entender? Sai da classe. Não adianta nada. E isso é tão importante porque você vai mudando a ótica no sentido da educação, principalmente eu que sou professora,
e diretora voluntária. Não dá amor. Vira o disco. Vira. Não entra na da criança ou do adolescente. Não. Vem cá. Você me ama, eu te amo. E aí vai. Não tem o que melhor que isso. Vamos em frente. Aí, na 483, qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Por que eles não ficam preocupados com o físico? Vai machucar, vai trombar, vai bater. Por quê? Vamos ver a resposta. Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias que se tomam hoje. Não toma lorazepam não toma outro remedinho frontal para diminuir a ansiedade. É assim, é a mesma coisa. Em outros, esse é um caso, o sistema nervoso é agredido por eles. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Infelizmente, eu fico falando constantemente, oh meu Deus, Zilda Correia, boa noite, amor. Mas eu falo toda sexta e todo domingo. Como a humanidade precisa de religiosidade. Eu não estou falando que tem que ser católico, espírita, protestante, umbandista, Hare Krishna, eu tenho um filho Hare Krishna. Não é isso. Tem que ter Deus no coração para poder tomar o trilho certo. Então, aí, essa noite retrasada, desencarnou um moço que conviveu um bom tempo com a gente por causa da esposa dele, que morou comigo 12 anos. Mas bebia. E aí, tomava calmante. Bebia. Sozinho, mais de 60 anos. Mãe com Alzheimer, família, não quer saber. Não tem Jesus, não tem Deus no coração. Acontece o que aconteceu. Foi encontrado sem vida, de bruço embaixo de uma árvore. Então, é esquisito. Nós precisamos nos conectar com Jesus, com Deus. Jesus disse para nós: sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Então, vocês vão percebendo o seguinte: por que um se suicida, um mata o outro, um explora o outro, Por quê? Porque não tem aqui a parte de religiosidade. Ah, mas dá trabalho na Igreja Católica. Ah, dá trabalho no Centro Espírita. Tem pressa. Sabe quando? Eu falo, a pessoa, você tem pressa, nem vai. Porque você tem que entrar num templo cristão e se conectar com a espiritualidade. Esquecer que não lavou roupa, que a comida está esquentando, que não tem. Isso, para. É só aquela horinha para se dedicar a Deus, à prosa mansa, aos petitórios, aos agradecimentos, principalmente. Agradecer o dom da vida. Agradecer, olha, tudo
que o Pai nos concede. Você não paga o ar que você respira, você não paga o sol que te dá vitamina D. Então, gente, é isso que a pessoa fica insensível fisicamente. Vai que vai, vai que vai. O Celso já colocou. Vemos hoje um vazio existencial. Claro, Celso, claro. Se pisar no centro, Celso, e começar, ai, será que a palestra vai ser cumprida? Ah, porque eu tenho novela. Ah, porque... Não vai, não vai. Porque não interessa, não vai, não adianta nada. Ah, vai na missa, tá bonitinho, bonitinho, tomar comunhão. O padre tem lá. Ai, mas será que o padre vai demorar? Como é que eu faço? Entende? A humanidade, infelizmente, está assim. E não é fácil. E não é fácil. E não foi fácil na época de Jesus. Por quê? Os fariseus, imagina, os sacerdotes perseguindo Jesus 3 anos ininterruptamente. Então, e ele desviava, ia para outro lugar, ia para não sei o que lá. Lembra? Então vamos lá. Em alguns casos, bom, aí ele diz assim: não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada. Só ouve o espírito. Olha que dificuldade. Essa lição é preciosa. Olha que dificuldade. Então, se é magnético, tudo bem. Se é o pensamento, vamos lá. Em outros casos, parece que a pessoa sai do corpo e só fica. E aí fala, você não sabe que o espírito está preocupado com uma coisa. E o corpo não sente, não vê e não ouve nada. Preocupado com dinheiro. Ah, mas eu vou ganhar, não vou ganhar, não vou ganhar. Mas o corpo que se dane. Se tem saúde, se não tem. Entende? É isso que fala. Aí, continua. E quando, gente, eu gostaria assim, que essa prosa é muito difícil, vocês, quando não entenderem alguma coisa, coloca aí, eu respondo depois, eu prometo, eu pesquiso e respondo, tá? Vamos ver lá. Aí diz o seguinte: a exaltação fanática, ao perigo, e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Então, olha, a exaltação fanática. Valdeirês, você gosta de espiritismo, mas não pode ser fanático. Estuda, analisa, pega livro e etc. Por quê? Porque esse fanatismo pode conduzir a uma situação horrível. Sabe-se que no calor do combate, a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias ordinárias, uma arranhadura a faria estremecer. E é verdade, porque é o seguinte, na hora que você está digladiando uma conversa com alguém, você não quer saber de nada. O que vai acontecer, se vai ficar bem, se vai ficar mal. Não vai, você não vai ligar. E aí ele diz assim, a razão é simples. Até grifei. A ação dos espíritos não é aqui, senão
secundária, porque você tem que primeiro fazer uma autoanálise de tudo. Espera um pouco. Você não é doido? Você nasceu normal? Espera aí. Ó, a razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui, senão secundária. A gente repete sempre, o primeiro pensamento é nosso, o segundo não é mais, o segundo não é mais. O cuidado que se tem que ter. Eles não fazem, quer dizer, os espíritos, senão, eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural que apareceu. Conversei com alguém, não gostei da conversa. Ah, muito bem, ele se aproxima, ele toma atitude. Não adianta. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretia e exaltava, de ativa, passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Porque eles querem isso. Eles querem isso. Às vezes está tudo bonitinho, numa mesa de café, num lanjando, uma prosa esquisita já vira mesa. Sabe-se de resto que essa intervenção dos espíritos nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. E vai depender de quem? De você. Vai depender do nosso pensamento, da nossa atitude. Para, faz um Pai Nosso, não discute, não adianta. Nós vamos aprendendo. São coisas necessárias para a nossa vida. E aí, nós paramos aqui e na sexta-feira veremos. É lindo, ó. A afeição dos espíritos por certas pessoas. Tem aqueles que nos amam, mas tem aqueles que não nos amam. Por quê? Inveja. Não sei. Também não sabemos o que fizemos no passado para aquela criatura. E eu fico pensando assim, cada vez mais, nós precisamos fazer o que Jesus falou. Perdoar, perdoar, perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Essa criatura que hoje te odeia, a hora que ela desencarnar, vai ser seu obsessor. Agora ninguém pode com ela. Você não enxerga, você não vê, ela age, age, age. É bonito, tem que saber. Então, na semana que vem, entramos nesse outro item ainda na intervenção dos espíritos, que tem bastante coisa ainda para ver no segundo livro. Vamos para o nosso Evangelho, que é um direcionamento de Jesus maravilhoso. E aqui, no Evangelho, nós estamos no capítulo 12. E eu falo para vocês, uma coisa puxa a outra, bate direitinho aqui, ó. Amai os vossos inimigos. É fácil. Eu falo, Jesus é danado. Ele sabia. O seu inimigo de hoje vai ser seu obsessor amanhã. Ou até hoje mesmo, se ele morrer antes. É uma coisa impressionante, não é? Vamos ver hoje. O assunto vai ser muito preocupante. A vingança. A vingança, está aqui no Evangelho, é um texto de Jules Olivier. Esse indivíduo era um botânico, era um advogado, e ele viveu de 1836 a 1896. Mas interessante que, em Paris, trabalhando como médium, em 1862, ele deu uma comunicação. Então, está aqui o que ele fala sobre a vingança. Aí você pergunta assim,
Dona Vanderlei, mas a vingança existe até hoje. Ah, meu amor, completamente. Pessoas que não têm capacidade de amar e perdoar, não? Como na época de Jesus, não é? O que era aquilo? Por que o Anás e Caifás fez aquilo com Jesus? Por que queria sempre se vingar, acabar com a criatura? Porque eu, dando um fim na criatura, eu tenho o universo a meu favor. Quando não é nada disso, não é nada disso. E você vê, até hoje, você vê no seu campo de trabalho, alguém que não te gosta e procura te alfinetar. E se você fez alguma coisa, você me paga. Até hoje, é sempre, tem. Vamos ver. Vingança. Ele diz assim: a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Só que até hoje não apagou. Até hoje não apagou. Por que tem aí guerra, Ucrânia e Rússia? Por que Hamas? Por quê? Por quê? Está aqui. É o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros. Não abandonaram. Ela é com o duelo. O duelo é aquela situação que antigamente, quando uma pessoa queria salvar a sua, como que eu digo assim, a sua pureza, a sua honra, então ia para o duelo, cada um pegava uma arma, o outro, um ia morrer. Para quê? Para quê? Entende? Então, a vingança, ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens, sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por que queimar cristão? Por que cortar a cabeça? Por que a espada? Por que, com medo que o cristianismo, que Jesus ditasse as regras do bom procedimento, da moral ilibada, da moral preciosa para a evolução do espírito? Medo do quê? Todos pereceram e Jesus permaneceu. E nós não estamos falando dele aqui? E não vamos falar domingo do sexto livro da Amélia Rodrigues? Gente, entende? Então, eles pensam que resolveram, não resolveram. E na era cristã, era uma perseguição atroz, era um horror. Depois da crucificação de Jesus, vocês vão ver, tem no livro do irmão X, Boa Nova, uma fala bonitinha, bem explicado, com Maria. A Maria estava em Betânia, a mãe de Jesus, e já sentia, depois da crucificação do seu filho, a perseguição atroz. Interessante que os irmãos de Jesus, ninguém sofria isso. Por quê? Porque eles não comungavam da ideia do seu irmão. Entende? Não comungava. E aí, então, Jesus na cruz, lenhado, aquela coisa, fala para o João: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. E aí, o João, 18, 19 anos, falou: ele está mandando eu cuidar da mãe dele, eu acho, não? E disse mais: olha só a bondade desse coração. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Não sabia. E hoje, a mesma coisa. Muita gente não sabe o que está fazendo. Às vezes, explorando o outro,
falando que não deve, chorando desnecessário, reclamando da doença, não sei, tem N coisas, não é? E aí, então, João estava na Grécia, em Éfeso, e vai, Bataneia, pegar Maria. Maria estava sozinha. E os outros filhos? Não se fala. E aí, ela vai com o filho, com o João, para Éfeso. E lá, então, na estrada, ele olhar para o mar, eles construíram a casinha e ela ficava dando guarida a todos os caminheiros, às vezes até pousada. Então, um dos motivos que a gente colocou o nome na Casa do Caminho aqui em Bitinga é por causa dela, entende? E aí, então, ela saiu dessa perseguição. Ela morreu velhinha, velhinha. Não vou contar a história inteira, porque não pode, não dá tempo. Mas Jesus veio buscá-la, tá? Muito bem. Mas aí ele está falando que no início da era cristã, um horror. Como é que pode um circo, gentarada, para ver aqueles gladiadores lutarem até morrer? Para ver aqueles corpos crepitando, queimados vivos? Que coisa é isso? A troco do quê? Se Nero bota fogo no ano 64 em Roma e culpa os romanos, coitado. Eu não sei nada da reencarnação dele, mas deve ter passado apertado, não é? Então, esses costumes de vingança existem nas famílias. Quando o pai vai desencarnar uma brigueira por causa da herança, você sabe o que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando. Vamos em frente. Então, naquela época da era cristã, era um horror. É cristão? Vai para a fogueira. Vingança. Hã? Mas ele perpetuou pelos séculos afora. Oi, Rafael, não vi você hoje, meu amor. Boa noite. Marta Moura, boa noite, linda, boa noite. Aí ele continua assim. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e a dos espíritos que a podem ainda inspirar. Olha a responsabilidade nossa. Olha a responsabilidade do espírita. Exemplificar. Alguém te perseguiu? Paciência, passa batido, vai na mesa, não tem conversa. Não tem que falar nada. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. E eu já falo mais, se diz cristão, católico, evangélico, umbandista, não interessa. É isso. Porque é muita responsabilidade para o espírita querer se vingar de alguém. Não, jamais. José Raul Teixeira diz, eu não sei se eu vou lembrar bem, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, porque a cobrança é muito séria. A cobrança das responsabilidades com referência a tudo isso. Não é brincadeira, não é. Porque você, a hora que desencarnar, mas escuta, o que você fez? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não fiz. E o bem que você deixou de fazer? Mas não vai ninguém responder por você, é você. Por isso que o Espiritismo é isso. Vamos em frente. Então, não pode. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta fala de Cristo, que é
perdoai aos vossos inimigos. Mas olha, marido largou da mulher, a mulher largou da mulher. Perdoa, vai, segue em frente, cada um segue seu caminho. Pai abandonou o filho, segue em frente, vai embora, segue seu caminho. Não pode ter isso daqui. Ah, você me paga. Ah, você me... Não pode. Não? Vamos em frente. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. É o que eu falei. É o que eu falei. Eu primo por essa fala. Cristão. Todas conduzem ao Pai. Todas conduzem ao Pai. Por quê? Agora, é claro que a doutrina pede isto, amar, instruir, caridade, etc. Você sabe disso. Vamos lá. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Não. As criaturas, pelas costas, um tiro. Eu me lembro que meu pai contava um caso aqui em Bitinga de um senhor muito importante, rico, e que ele possuía fazendas e fazendas, mas não gostava do genro. O genro era uma pessoa pacata, bondosa, não gostava. E um dia o genro ia embora para o sítio, colocaram um pau na estrada, onde ele ia passar com o carrinho dele, um pé de bode. Quando ele desceu para tirar o pau da estrada, pá! Mataram. Para quê? Para quê? Então o papai contava isso, ai que dó. Então veja bem, a vingança é uma inspiração funesta, igual à falsidade e à baixeza. São suas companheiras. E aquele que se entrega a essa cega paixão não se vinga aos olhos dos outros, é escondido. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, a sua cólera e seu ódio se alastram. Mas, o mais frequentemente, ele revesta o vingador de uma aparência hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento próprio para atingir. Esse é comum, não? Muitos deles esconde-se, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe, olha o que eu falei, emboscadas odiosas e derrama-lhe, a chegada à ocasião, o veneno no copo. Quer dizer, mata. Mas isso sempre, na época dos grandes produtores de café, dos donos de fazenda. Vocês lembram, eu contei uma história de uma mulher que, dona de uma fazenda de café muito grande, e o filho dela que cuidava, e ela chegou do Rio de Janeiro, e aí todo mundo beija a mão dela, dia do beija-mão, beija-mão. A última que foi beijar, uma linda cabocla com 2 criancinhas no colo. Quem fala isso é Humberto de Campos. E ela, antes de dar a mão para beijar, falou, de quem essas crias? Ela humildemente falou, é do senhor. Tá bom, me espera no terreiro. Você hoje está livre, olha a vingança, olha a vingança. Você hoje está livre,
Você vai deixar as crianças na senzala, vai trabalhar para comprar os seus filhos. Mas sim, não, pelo amor de Deus, eu trabalho com ele. Não, não e não. De feitor junto. E vai guasca, vingança, vingança. E aí chega na frente do Rio Paraíba, mas eu não sei nadar, pelo amor de Deus. Não, não, você vai. Ela caminhou. Daí um pouco um corpo flutuando. 100 anos se passaram. Rio de Janeiro. Olha a lei de justiça, amor e caridade. 100 anos. Rio de Janeiro. Ela pobre, morando num barraco, com vários filhos. Ela que foi a dona da fazenda. E aí vai arrumar a taramela da porta, para não entrar água, se escorrega e cai naquela água, e daí um pouco só um corpo. É isso aí. Lei de causa e efeito. Então a gente vai vendo a vingança, ela fez. E depois precisou resgatar, tá? Vamos em frente. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca, então, em sua honra, em suas afeições. Então a pessoa se vinga nos filhos, nos netos, falando mal. É isso aí. Vinga. Não recua diante da calúnia e suas insinuações horríveis, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. E aquela criatura que é boa, tão caluniada, passa a ser desamada pelos outros. A maldade é isso, não? Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefacto quando mãos que buscavam a sua, eram amigos, se recusam a apertar agora, porque houve a calúnia. O cara conseguiu se vingar. Vanderlei só fala, mas não faz nada, entendeu? É assim que funciona. E aí, então, as pessoas se desviam e fogem da criatura. Aí ele fala assim, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta. Tarará. Claro, porque aquele que enfrentou, ele fala, eu não gosto de você de verdade, tá bom? Tarará. E tenta atrapalhar de alguma sorte. Mas é aquele que vai comendo pelas beiradas, esse hipócrita, esse é pior, tá? Aí o Jules diz o seguinte, para trás, pois, esses costumes selvagens, para trás. E nós estamos falando isso hoje, com muito amor, para que acordemos para isso. Não é só porque a Valdirene está fazendo uma live, não é. É para mim, é para você, é para todo mundo. Para trás, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses usos de um tempo da antiguidade. E usa agora. Por que usa? Porque ainda tem espírito, não é imperfeito, mais do que imperfeito. E não aprende. E aí ele avisa. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria digno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Tem que aprender. Fora da caridade não há salvação. Você não vai levar nada. E não fica também só esperando gratidão pelo bem que você faz pelas pessoas. Não. Agradece, não agradece, você fez sua parte. Você fez.
Então, fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia me deter em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança. De outro modo, senão, para quê? Para perdoar incondicionalmente. Que lindo, né, amores? Que lindo. Vamos nos reunir em oração agora. Vocês, eu falo sempre, constituem o oxigênio da minha vida. É tão bom, né, Rafael? Acabou de sair agora de pouco do serviço, belezinha de rapaz. Amo você. Vamos lá. Vamos primeiro agradecer Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o amigo, o médico, o companheiro de todas as horas. Espírito protetor de todos da nossa família espiritual. Todos que nos ouvem. Todos. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Olha que bênção, o dom da vida, a família preciosa, o lar de todos, esses conhecimentos. O que Jesus pede, e nós temos que também pedir a Jesus o seguinte: Jesus, vem ter conosco. Abre as comportas da nossa alma. Abre as comportas do nosso entendimento. Para que tenhamos sabedoria para trabalhar com as criaturas primeiro da nossa família, depois os que vão se aproximando. Sabedoria. Muita fé. Muita esperança em dias melhores. Já fomos piores. Muita esperança. Dai-nos isso. Nós não precisamos de dinheiro, não. Dai-nos isso, sabedoria, fé, esperança, amor incondicional. E que possamos dessas lições realmente focar e aprender e colocar na alma, para não esquecer. E agora, você pede o que você precisa melhorar. Quero também abraçar a Maria Nilceia, que operou da catarata, tadinha, mas já está boa hoje, conversamos. Pede para Jesus aquilo que você quer melhorar, porque a caminhada é linda. Pede. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos de coração a quem nos tem ofendido. Mas, Pai, não nos deixeis cair em tentação. Olha, orgulho, mágoa, prepotência, inveja, não nos deixeis. Egoísmo, não nos deixeis. Livrai-nos desses males, que assim seja. Amados, Celso, um beijo no seu coração, meu filho, e para todos. Que Jesus abençoe, que tenhamos uma linda noite. E que possamos assimilar desses ensinamentos. Lembra o Raul? Espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Meu beijo, meu carinho. Fiquem com Deus. E domingo eu vou ver a Amélia Rodrigues. Mas eu queria falar o seguinte com vocês, bem rapidinho. Você que é de Bitinga e não está no Clube do Livro, gente,
Eu já estou aqui nesse livro, na página 70. Vidas Cruzadas. É um espetáculo. Esse livro é do clube, vem de letra espírita, é de Campo dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. Vidas Cruzadas. Excelente. Meu carinho, meu beijo. Fiquem com Deus. Lindos da minha vida.